Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 9 ao 15, a oração que Jesus nos ensinou. Vou ler uma versão que talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas a gente conhece esse texto, né? Ele é bastante conhecido da Igreja do Senhor. E ele diz assim: portanto, vocês orem assim. É Jesus nos ensinando a orar. Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que nós precisamos e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não pode perdoar vocês. Amém? Podeis sentar. Queridas, muitas coisas que eu tinha separado para a gente conversar, elas foram faladas, foram abordadas no nosso bate-papo. E a religiosidade é algo que não impede o agir de Deus. Ele, na verdade, na pessoa de Jesus, gostava de quebrar os protocolos, né, e fazer as coisas da maneira mais inusitada. Então, pode ser que o momento da sua cura e que você entendeu a respeito do perdão seja mais no bate-papo do que em todas as ministrações e outras formas de culto a Ele. Mas o perdão, ele é uma decisão. É uma decisão. Não espere querer perdoar pelo sentimento de perdoar. Porque, na verdade, quando a gente precisa perdoar alguém, provavelmente o que a gente não vai ter é o sentimento, o desejo de perdoar alguém. Mas a Bíblia é muito clara e ela diz assim para nós: se você perdoa, você é perdoado. Mas se você não perdoa, você não é perdoado. Então, irmãs, é sacrifício de tolo servir a Deus. É sacrifício de tolo, porque se eu não tenho perdão dos meus pecados, eu não vou ao céu. Como é que eu tenho acesso ao céu? Por causa do perdão dos meus pecados. Se os meus pecados não forem perdoados, então não importa se eu pertencia ao círculo de oração, se eu orava, se eu cantava, se eu jejuava, se eu dava o maior dízimo da igreja, não importa. Porque o perdão é uma condição única, é uma condição indispensável, melhor dizendo, indispensável para que a gente acesse o céu. E o perdão, ele é uma decisão. E as decisões, irmãs, começam na mente da gente. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa mente. Provérbios é um texto bem conhecido da gente, Provérbios 4:23, ele diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Em uma outra versão, ele diz assim: tenham cuidado com o que vocês pensam, porque a vida de vocês é dirigida pelos seus pensamentos. E, queridas, tudo acontece na mente. A nossa mente, quando fala aqui, guarda o coração, ele está falando guarda a alma. A alma é a sede dos nossos pensamentos, é a sede dos nossos sentimentos e a sede da nossa vontade. Isso tudo acontece na nossa mente, ali dentro. Na mente nascem sonhos, na mente abortam-se sonhos. Na mente começam casamentos. Você olha para alguém, acho que é ele. Na mente começam os divórcios. Tem um dia que você diz assim: eu não queria mais ele. A mente da gente é o berço e é o cemitério de muitas das nossas escolhas. Muitas começam na mente, muitas morrem, são abortadas, são assassinadas na mente. A nossa mente precisa ser guardada, a nossa mente precisa ser protegida, a nossa mente precisa ser lavada no sangue de Cristo, mais do que a nossa boca ou do que os nossos membros. A mente, ela é o berço, tudo acontece ali. E ontem a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? De que a gente precisa ter o coração de uma criança para que a gente possa acessar o céu. Mas a gente precisa ter a mente madura. Uma mulher cristã, ela precisa ter um coração inocente como o de uma criança, mas uma mente madura como de uma mulher de Cristo.
Agora a gente vai um pouquinho mais fundo nisso. Abre comigo aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 1 a 3. Olha que palavra de Paulo pesada, dura para a gente entender esse processo. E isso faz muito, muito, meninas, parte do tema que a gente está falando aqui, que é perdão, especialmente para a gente viver a unidade. Ontem a gente falou sobre a importância do Espírito Santo, a gente falou sobre a unidade, sobre o fato de sermos diversas, mas como é que eu vou viver a unidade na diversidade? É com o perdão. Por quê? Porque nós vamos nos ferir, nós vamos nos atritar, nós vamos nos incomodar, nos decepcionar. E o perdão é a ferramenta que Deus nos ensinou para que a gente use ela no dia a dia, para que a gente possa vencer essas diferenças e viver a unidade. Então, Paulo aos Coríntios, ele diz assim, ó, na verdade, irmãos, na verdade, eu não pude falar a vocês como eu costumo fazer às pessoas que têm o Espírito de Deus. O detalhe é que ele está falando para a igreja. E ele segue. Eu tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. E como se fossem crianças na fé cristã. Eu tive que alimentar vocês com leite, não com comida forte, porque vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Porque quando existem ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todo mundo faz? Bah! Ele deu um talacaço. E a gente continua recebendo essa palavra hoje. Será que quando vocês vivem de mimimi, de briga, de discussão, na família, na casa, no trabalho, no ministério, será que vocês não estão agindo como pessoas deste mundo? Paulo pergunta. Que não têm o Espírito de Deus? Mas não, irmãs, nós temos o Espírito de Deus. Então nós precisamos passar a viver como pessoas que não são deste mundo, que vivem nesse mundo, mas que são apenas, como que a gente usa a expressão? Nós somos, não é forasteiros, é peregrinos aqui. Peregrinos, nós estamos de passagem por aqui, mas o nosso mundo não é daqui. A forma como nós vamos passar a viver as coisas, a perceber as coisas, quando a Júlia colocou essa questão do afiar, cada vez que de repente eu me sentir machucada por alguém, eu vou procurar, puxa, será que eu não estou sendo afiada por essa pessoa? Preparada por essa pessoa? E isso acontece tanto, irmãos, por exemplo, quando a gente é mãe, né? Antes de você ver mãe, aí você vê fazer uma criança fazer a birra. Meu Deus, a criança não tem mãe. Não tem pai, não tem educação essa criança, né? Aí vem o filho, daí ele te afia, ele te amola, né? Aí quando você vê a criança fazer birra, você diz, ai meu Deus, tadinha, né? Eu já passei por isso, eu já fui moldada, eu já passei por essa experiência. Isso, Júlia, quando você colocou ali no final, agora na oração, a importância de ser afiada para ser preparada, é também para que a gente possa compreender os nossos irmãos, entender a posição deles. Eu já tive nessa posição, eu sei que isso é muito difícil de viver. Eu sei que isso é muito difícil de superar. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu superei. Então, irmã, vem comigo. Vamos caminhar junto, porque você supera também. Isso é uma forma de você inspirar pessoas. É uma forma que Deus está preparando para te preparar, para você compreender e para você inspirar os outros no uno, na unidade. Tudo começa na nossa mente. E daí vem o outro texto que a gente já falou ontem. Não sejam meninos no juízo. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sejam como crianças. Mas, quanto ao pensamento de vocês, sejam amadurecidos. Na hora de julgar pessoas, na hora de ter malícia, na hora de ver pecado ou ver má intenção nas coisas, sejam como criança que não percebe essas coisas, que passa batido por eles. Mas na hora de vocês pensarem, vocês têm que ser maduras, mulheres de Deus, e tudo começa na mente. Muito bem. Como é, Tati, que eu vou fazer isso agora? Às vezes, irmãs, nós temos padrões de comportamento. Tem uma coisa que o Evangelho fez por mim, que mudou completamente a minha vida. Deus, quando eu aceitei a Jesus nessa igreja, eu fui batizada nessa igreja, aceitei a Jesus aqui, faz parte da minha história, muitas coisas mudaram na minha vida, mas a que mais mudou foi a ferramenta do perdão, trazer o perdão para a minha vida. Na minha família era assim, se você brigou com alguém, brigou.
Então é para estender o bico mesmo, né? O que tu tem? Não tenho nada, né? Fazia um bicão e não se falavam e passavam muito tempo sem se falar. Meu irmão e a minha mãe tinham um relacionamento muito difícil por muitos anos. Assim era na minha família. E eu passei a ingressar na família do pastor Antônio Lemos, 13 irmãos vivos, de vez em quando acontecia alguma coisa, mas se tem algo que sempre me chamava a atenção, a gente estava na mesa, saía alguma coisa pesada, daqui a pouco ele já estava fazendo piada daquilo. Eles estavam rindo daquela situação, brincando com aquela ofensa, e aquilo virava uma brincadeira, porque sabiam se curar ali. Isso me chamou muito, porque eu pensava assim, não, mas eles não estão brigados? Como é que eles estão se falando? Ele não acabou de falar aquilo para ele? Como é que eles estão brincando agora na mesa? Um dia o meu cunhado disse para o Antônio, né? Toninho, tu está brincando aí, quais são os passos da oração? Ele disse, eu não sei, eu oro de joelho. E daí eles seguiram e foram brincando, e eu comecei a aprender que era possível ter um outro modo de viver os relacionamentos do dia a dia. Porque quando a gente olha, por exemplo, o testemunho aqui da irmã Isabel, da Cristina, falando sobre abuso, esses são feridas muito grandes, muito profundas, muito difíceis de viver. Mas, irmãs, tem gente que morre por arranhãozinho. 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 A pessoa passou, não cumprimentou você, muitas vezes não viu você. A gente vem nas igrejas, as pessoas conversam conosco, às vezes eu não conheço você, já falei com você pelo Face, ou já nos abraçamos uma vez, mas não foi intenção, de repente, passar por você e não cumprimentar, mas, a pessoa lá não me cumprimentou, mas a outra passou, sentou do lado e já falou com ela. Porque eu não presto mesmo? Porque, sabe, arranhãozinho faz pessoas morrerem, enquanto que às vezes feridas enormes, pelo poder do sangue de Jesus e pela maturidade da mente da pessoa, ainda permitem que ela seja bênção na vida dos outros e que testemunhe do seu abuso, dizendo, eu venci essa dor e você pode vencer tanto a tua ferida quanto o teu arranhãozinho. Então, o que eu preciso? Eu preciso transformar a minha forma de pensar. Transformação. O texto diz para nós, bíblico, né? Não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar significa trocar de forma. Eu estava numa forma, por exemplo, redonda, e eu quero passar para uma forma de coração. Eu gosto de coração, né? Sou uma menina apaixonada. Gosto de forma de coração. Então, eu quero botar o bolo numa forma de coração. Para eu botar um bolo numa forma de coração, o que eu vou ter que fazer, meninas? Eu vou ter que cortar a massa. Porque tem coisas, tem pedaços daquela massa que não cabem numa nova forma. Isso é transformação. Às vezes, o que a gente quer fazer? A gente quer empurrar a massa para caber tudo lá dentro, porque a gente não quer abrir mão. A gente não quer ser transformada. A gente só quer ser amordaçada. Coloca uma focinheira em mim e eu não mordo. Mas se tirar a focinheira, eu avanço. Porque eu não fui transformada, eu só fui encolerada. Uma mulher cristã não é encolerada, ela não está mudando a forma de falar só porque ela está na frente do pastor, só porque ela está na frente de uma visita, ela passa a ter uma transformação. Partes da massa dela não servem mais para aquela nova forma. E foi isso que Jesus fez eu entender. Aquela forma de viver e de estabelecer os meus relacionamentos não prestava mais para mim. Eu precisei arrancar parte de mim para ser uma nova forma, para viver de maneira diferente. Essa transformação da gente, assim, em Cristo, ela já começou quando a gente aceita Jesus. Então, um novo nome nós temos, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas os hábitos, eles vão vindo aos poucos. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu tive uma paciente ali no posto que eu trabalho, que adotou 2 meninos. E eles vieram de uma região muito, muito pobre. E ela contou para mim que ela trouxe eles para casa e falou para eles, nós vamos almoçar, vamos lá no banheiro lavar as mãos. Quando ela adotou as crianças, eles passaram a ter um novo nome. Se antes eles chamavam, sei lá, da Silva, ela os adotou e eles passaram a chamar Silveira, como era o sobrenome da mãe. Um exemplo. Quando eu aceito a Jesus, o meu nome é escrito no livro da vida. Eu passo a ser herdeira dele. Eu tenho uma mudança no meu nome, na minha identidade. O Senhor imprime em mim um novo caráter. E começo a viver a realidade que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas os meus hábitos, eles vão sendo mudados aos poucos nessa transformação.
Quando a minha paciente disse que levou os meninos para lavar a mão, eles ficaram olhando para a pia. E ficaram olhando assim para a pia. Ela disse assim, lava a mão. Daí eles ficaram olhando, mas eu não sei abrir isso aqui. Eu não sei o que é isso aqui, tia. Eles não conheciam uma torneira? Parece uma coisa tão... Como que alguém não conhece uma torneira? Eu conheço uma torneira porque eu uso torneira desde que eu nasci. Mas eu fui visitar esses dias uma família muito rica lá no Bosque das Mansões e tal, e eu cheguei no banheiro, mas eu fiquei olhando a torneira, porque eu não achava onde que abria. Aí eu procurei pedal, né, porque tem torneira que é de pedal, eu procurei, mas não achei. No fim, eu tive que chamar a dona da casa e dizer, como é que abre isso daqui? Ela assim, ai, nega, é só tu tocar. Sabe aquelas torneiras assim, que tu toca assim na lateral, a água sai, era só isso? Essa é mais ou menos assim, essa experiência. A primeira vez que você perdoa, a primeira vez que você pede perdão, parece difícil, não sabia como abrir essa torneira. Mas a hora que você sabe, você já ensina outros, é assim que faz. Toca aqui, faz assim, vai lá. É uma transformação. Os nossos hábitos, eles vão começando a ser transformados, dependendo de com quem a gente anda e quem a gente segue. E que instruções a gente segue para viver a vida. Mas tudo começa na mente. Tudo começa na mente. O nosso cérebro, irmãs, a nossa mente, 20% do sangue que nós temos no nosso corpo, ele é usado no cérebro, na mente, porque é uma área muito importante, muito importante. Vê que a minha cabeça não tem 20% do meu corpo. Minha cabeça é um pedaço do meu corpo e o meu cérebro é um pedaço da minha cabeça. Ele é um negocinho assim. E ele ocupa 20% do meu sangue, de todo o meu sangue. Por quê? Porque ele é importante. O cérebro é importante. É uma das áreas onde precisa mais ser vertido o sangue. E a gente pensa assim, ó, ai, Tati, não, é verdade, eu vou sair do seminário transformada, a minha palavra, agora a minha boca tem a instrução da bondade da mulher de Provérbios, e agora eu vou falar diferente. A verdade, irmãs, é que o sangue de Jesus, ele não precisa passar pela minha boca. Não precisa passar necessariamente pela minha mão. Por onde que ele precisa passar? Pela minha mente. Porque às vezes eu estou dando a mão para você, te cumprimentando, mas na minha mente, eu estou dizendo assim, meu Deus, como ela veio feia hoje. Jesus amado, não sabe combinar nada. E vou chegar no banco e dizer assim, tu viste a fulana? Não adianta as minhas mãos tocarem, as minhas mãos abraçarem na hora do louvor, os meus lábios beijarem, se na minha mente eu ainda não a amo, eu ainda não oro por ela, eu ainda não penso diferente sobre ela. O sangue de Jesus precisa lavar a nossa mente, irmãs, e aí todo o seu corpo será livre. Aí o que você toca, o que você faz, o que você põe a boca, o que você põe o seu pensamento, o seu sexo, a sua cama. Jesus não vai ter que passar pelos seus órgãos sexuais, para falar bem claramente, para que você seja uma mulher limpa na sua relação sexual. Ele vai ter que passar pela sua mente, porque às vezes você não está fazendo, mas está pensando, desejando, imaginando. Vocês estão me entendendo como é pesado, como é sério o negócio? E é aqui na mente. É uma batalha que a gente vive dentro da nossa mente. O sangue de Cristo precisa passar por ali. Ele precisa passar por ali. E às vezes, irmãs, nós nos tornamos inimigos da cruz. Filipenses 3, eu vou fazer a leitura, diz assim, porque muitos que andam entre vós, dos quais eu repetidas vezes já falei a vocês, e agora eu digo novamente, são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição e o ventre é a glória deles e a sua infâmia, visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Eu já adverti vocês várias vezes desse perigo e, infelizmente, eu preciso fazer novamente. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo e o caminho fácil é um beco sem saída. Olha essa expressão. Os que vivem assim transformam o seu próprio estômago em seu Deus. E os seus arrotos são os seus louvores. Eles só conseguem pensar no seu próprio apetite. Quando a gente perdoa, a gente mata o nosso ego de fome. E ele tem muito apetite. O nosso ego, ele quer ser venerado, ele quer ser reverenciado, ele quer que as pessoas percebam o quanto elas nos ofenderam. Eles querem que as pessoas percebam o quanto eles fizeram mal para nós. O nosso ego deseja ser alimentado. E aí,
quando eu li esse texto e estudei sobre a mente, para a gente falar, o ano passado no retiro de São José sobre a mente, eu comecei a me lembrar daquele momento que a gente termina de comer e a mãe diz assim, não pode mergulhar. Você não pode mergulhar. Mas por que eu não posso mergulhar? Não, porque vai dar congestão. Por que as mães, as pessoas falam isso para a gente? Porque quando a gente come, irmãs, aí esse sangue que 20% drena a nossa mente, porque é a parte mais importante, primordial do nosso corpo, ela determina, ela comanda você, esse sangue ele é drenado para o estômago, para alimentar, para digerir os alimentos. Então, você fica mais sonolenta, você fica mais desatenta. Se você, por exemplo, estiver no mar, você pode perder os sentidos. Se você precisar nadar forte, você não está firme para isso, porque o seu sangue, ele foi desviado do que era principal para agora alimentar o seu estômago. E é disso que esse texto está falando. Quando a gente não perdoa, quando a gente diz assim, eu não vou perdoar, eu me torno inimigo da cruz. Porque o meu ventre, a minha razão é maior. A minha ferida é maior que a sua, irmã Regina. Eu não vou perdoar. A minha ferida, ela é mais profunda, ela foi mais decepcionante. E o meu ego quer alimentar o meu estômago. Enquanto que quem precisa estar livre, precisa estar recebendo sangue, e a gente agora está falando do sangue de Cristo, é a minha mente. Mas aí eu fico sonolenta, eu fico obnubilada, que é uma expressão que a gente usa na medicina. A pessoa fica confusa. Ela já não percebe bem as coisas porque está alimentando o seu próprio estômago. Irmãs, que Deus nos livre. Que Deus nos livre desse ego que quer alimentar só o seu estômago, só o seu eu, só as suas razões, só as suas feridas, só os seus sentimentos. Porque Cristo foi o exemplo inverso disso. Não tendo pecado, ele vem, ele se faz homem, ele se entrega e ele morre uma morte de cruz pelo perdão daqueles que ele já amava desde a fundação dos tempos. E aí ele está na cruz, do lado de um ladrão, e ele diz assim, hoje mesmo, se tu quiseres, tu pode estar comigo no paraíso. Na cruz, do lado de uma pessoa que estava morrendo porque merecia a morte. Mas a nossa mente, ela precisa ser livre. A nossa mente, às vezes, ela sofre enganos da serpente, irmãs. Às vezes a nossa mente ela sofre enganos da serpente. Tem um texto que diz, Coríntios também, Paulo é tremendo nesse assunto. E ele diz assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim vocês também tenham corrompidas a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e da pureza do Evangelho de Cristo, que é em essência, perdão. Não é carro, não é casa, não é outra coisa, não é necessariamente simplesmente uma família numerosa, não é. A essência do Evangelho é perdão. A essência do cristianismo é misericórdia. Misericórdia, trazer o miserável, aquele que não tinha direito ao perdão, ao coração. Trazer aquele que não merecia ao meu coração. Sabe que a nossa mente ela é tão interessante, mas tem uma doença que chama-se síndrome do membro fantasma. Pessoas, por exemplo, que tiveram uma perna amputada num acidente e que sentem dor naquela perna. Vocês sabem que isso é possível? Não sei se vocês conhecem alguém que tem essa doença, mas ela é uma doença real, tratada com medicamentos psiquiátricos. A pessoa não tem mais o braço, não tem a perna e diz assim, meu Deus, me dá morfina, me dá alguma coisa porque a minha perna dói. E aí a gente se lembra de pessoas que as feridas já foram, que as pessoas já morreram, as pessoas que ofenderam ela, mas a ferida ainda dói, porque nós estamos sendo enganados pela serpente, nos afastando da simplicidade, da pureza do Evangelho de Cristo, que é perdão. E aí entra o que a Júlia profeticamente falou no começo do nosso bate-papo, de que às vezes, queridos, a gente acaba morrendo por causa da falta de perdão. Talvez o seu coração bate, talvez as suas pernas caminham, você abraça, você sorri, você até disfarça bem. Ontem eu estava falando com uma irmã, ela disse assim, ai, Tati, tão gostoso ouvir o Sidney que eu fico tão nervosa. Jesus, quando eu tenho que subir aqui, eu fico assim de piriri. E ela disse assim, mas não parece assim, eu disfarço bem. Mas às vezes a gente até disfarça bem. Disfarça, nem dá para notar.
Mas o nosso coração, Ele conhece. E aí, antes da gente orar e ver uma última imagem, eu queria que você preparasse para mim, por favor, lá no Data Show, só a terceira imagem, que tem dois crânios assim. Abre aí comigo, nós vamos fazer uma leitura e depois a gente vai estar orando. Deixa eu achar aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos de número 1 e 2. O texto diz assim, e o Espírito tem falado conosco. O Espírito Santo de Deus está entre nós, operando em nós, e nós precisamos abrir a nossa mente para Ele. O texto diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos demoníacos, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua mente cauterizada pela própria consciência. Coloca aquela imagem para mim lá, por favor. Essa imagem que vocês estão vendo, acho que tá lá em cima, né? Tem aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem da constatação de uma morte cerebral. Então, quando a pessoa, de repente, teve um acidente ou alguma doença grave e não há mais fluxo de sangue para a sua mente. Não há mais sangue na mente. A mente está cauterizada. Por algum motivo, não há mais fluxo de sangue na mente. Essa pessoa da segunda foto, da foto de cá, é uma pessoa normal. É uma arteriografia, aquele exame. Então, se injeta o contraste, um líquido dentro do sangue, e quando se faz a radiografia, quando se faz o exame, você consegue ver que há fluxo de sangue. Aquela pessoa, ela pode estar doente, ela pode estar em coma, ela pode estar respirando por aparelhos, mas ela ainda está viva. A sua mente ainda tem sangue. A primeira foto é a foto da constatação da morte cerebral. É quando, por algum motivo, aquela pessoa já não tem mais o sangue na sua mente. E agora nós não estamos falando simplesmente desse sangue. Nós estamos falando do sangue dele. Quando a gente decide não perdoar, quando a gente se entrega a essa prisão e diz assim, não, eu vou ficar aqui quietinha, sentada no meu canto escuro e para mim chega, eu não quero mais. Quando eu estava orando por algumas pessoas e eu coloquei a mão no coração delas, o Espírito Santo dizia assim para mim, você não tem nem noção do que ela está passando. Você não sabe a história dela, e eu não sei. Você também não conhece a minha, mas Ele conhece a nossa. E espíritos enganadores deste mundo têm dito para nós que chega, que não tem mais, que não há mais solução, ou que a sua ferida não tem cicatriz, ou que não vale a pena, ou que você tinha razão, que você tem mais é que abrir o verbo e falar mesmo. E a nossa mente, irmãs, começa a ser cauterizada, e a gente começa a perder esse abundar do sangue de Jesus na nossa mente, que é o que nos mantém vivas. Pode ser que algumas de vocês estão entubadas, doentes, enfermas, em coma, passando por situações, mas se o sangue de Cristo ainda verter na nossa mente, então nós somos livres, aleluia, livres para adorar, livres para mudar o comportamento, livres para ser transformadas por Ele, livres para viver o que a gente tem. Eu passei isso na minha casa. A mãe era uma pessoa muito, muito amargurada, muito. Era uma pessoa difícil, não tinha um relacionamento bom com a mãe dela, com a minha avó. Cada vez que a avó ia lá em casa e a mãe tratava ela mal, eu pensava, meu Deus, como é que a mãe é assim com ela? Até que eu descobri, mais tarde, fui entender a minha mãe, fui botar a mão no coração da minha mãe e saber que ela tinha sido dada para ser criada pelos seus padrinhos e esses padrinhos abusaram dela fisicamente, sexualmente. Ela era uma empregada na casa e ela se casou com meu pai para sair de casa, mas o meu pai bebia, batia nela e também fez ela sofrer e isso tudo criou nela uma dura casca. Ela fez os relacionamentos, repetiu o relacionamento doloroso com meu irmão. E no final da vida dela, com 70 e poucos anos, eu tinha relacionamento com ela. Mas ela brigava com a vizinha. Ela brigava, irmãs, até com a mulher do papel higiênico Neve. Ela ligou para a mulher para dizer que o papel higiênico não estava mais macio.
Como que ele não está macio? E ela disse para mim, eu liguei para ela e disse mesmo que o papel higiênico não está mais macio. Ela arrumava briga com todo mundo. Com todo mundo. Aí ela começou a adoecer, começou a inchar, começou a ficar doente. E mãe, vamos consultar, mãe. Tu tem plano de saúde, mãe. Eu sou médica, eu consigo para ti, mãe. Vamos fazer o eco. Começou a inchar. E ela não queria. Até que caiu em casa 2, 3 vezes. Eu cheguei em casa de abrir a porta e a mãe estava no chão, sobre o braço dela, com o rosto todo machucado, como se fosse uma moradora de rua, toda ferida. Porque ela não queria ajuda, ela não queria ninguém com ela não queria que ninguém fosse na casa dela. E aí eu disse, mãe, então deixa a Lédia ficar com a mãe aqui um tempo. A Lédia é uma amiga nossa, trabalha com a nossa família há algum tempo. E ela foi lá para ajudar a mãe em algumas coisas, porque ela se recusava a procurar ajuda. Às vezes a gente se recusa a procurar ajuda. Se recusa. E um dia ela me ligou, Tati, o que a tua mãe tem no seio? Eu disse, mãe, não tem nada no seio. Sim, a tua mãe tem alguma coisa. Ela foi dar um banho na mãe e a mãe disse assim, eu não quero que lave o peito, eu já tomei banho no peito. E a Lédia achou estranho porque ela deixou ela lavar a vagina, ela deixou ela lavar o bumbum, ela deixou ela lavar o corpo dela, mas por que ela não queria o seio? E de repente o sutiã caiu e ela viu que a mãe não tinha mais a mama esquerda, totalmente comida por um câncer. Foi mais ou menos 28 de outubro, de novembro, eu tinha acabado de fazer um monte de palestra de Outubro Rosa. Um monte. Mas ela não queria compartilhar a dor dela comigo. E ela se sentia sozinha na sua dor. Até que a gente alcançou o coração dela, eu falei para ela que sabia da doença, iniciamos o tratamento, ela aceitou a Jesus. A primeira coisa que ela fez foi, filha, chama o teu irmão, chama a vizinha, chama todo mundo, só faltou ligar para a mulher do papel higiênico Neve, mas eu acho que ela se esqueceu dela, não tem problema. Mas todas as pessoas que ela se lembrava, ela reatou o compromisso, ela reatou a aliança, e eu queria dizer para vocês assim, irmãs, os meses que a mãe passou de câncer foram 7 meses antes dela morrer, mas salva, em perdão, foram muito mais felizes do que 72 anos de amargura, de peso, de dor, de solidão. Ela não tinha diabetes, ela não tinha pressão alta, ela não tinha nada. Era uma mulher para ser viva, para ser livre, mas ela era escrava do pecado, da falta de perdão. Quando ela entendeu Cristo como Salvador, e essa precisa ser a maior transformação dele na tua vida também, no seu modo de agir, no seu modo de viver. A pessoa cortou a sua frente, oh meu Deus, tá, ok, vamos lá, vamos para frente. Não ficar carregando tudo aquilo como um fardo nas suas costas. E quando ela descobriu o que era ser livre, ela teve a última festa de aniversário dela. Há anos eu não lembrava da mãe pedindo uma festa. Na última ela disse, filha, a mãe quer uma festa. Eu fiz uma festa na casa onde ela estava e ela dizia assim, eu quero mais anos de vida para mim. Ela dizia para mim, com saúde, filha, com saúde. Foram os últimos meses mais felizes da vida dela. E a minha maior preocupação a respeito da salvação dela, eu dizia assim, Senhor, ela já confessou o teu nome em oração comigo, mas eu queria ter certeza que ela tivesse perdoado as pessoas, que ela fosse realmente ter acesso ao céu por causa do perdão. E aí eu disse... quando eu cheguei lá, a mãe estava em coma um dia antes dela morrer. E aí a moça que estava fazendo a limpeza, ela disse assim, a senhora é da igreja, né? Eu já vi a senhora pregar numa outra igreja. Sim, eu sou. Ela disse, eu fiquei tão feliz ontem que eu falei com a dona Lete antes dela entrar em coma. E aí eu disse para ela, a senhora já conhece Jesus? Ela disse, já, a minha filha já falou dele para mim. E eu já perdoei todas as pessoas que eu precisava perdoar. E naquele momento eu me senti tão feliz de saber que ela era livre, ainda que estivesse presa à sua enfermidade. Hoje, irmãs, nós vamos orar agora. Eu sei que nós já oramos pelo perdão. Pessoas já vieram aqui, já entregaram. Eu queria que você colocasse agora o seu coração a Deus, pedindo, Senhor, é uma transformação, é um outro modus operandi da minha mente. Eu não quero mais, cada vez que alguém fala alguma coisa para mim, eu entender que é uma ofensa. Cada vez que alguém fala alguma coisa para mim, eu entender que foi maligno. Não, eu quero ser livre, Senhor. Eu quero orar pelos que me perseguem. Eu quero abraçar quem me faz mal. E isso é possível, irmãs, porque eu era assim. Eu era tinhosa. Mas hoje não tem ninguém. Eu não posso dizer para você de uma alma. E olha que tem algumas que nos ofendem, que às vezes não gostam de nós. Enfim, né? Não sei qual é o motivo. Ou alguns que eu possa ter ofendido. Mas... não tem ninguém que eu diga assim, eu não posso abraçar aquela pessoa, eu não tenho condições de sentar do lado dela, ou qualquer coisa do gênero, ou me faz mal ouvir sobre ela, pensar sobre ela. Mas isso é uma libertação que o Espírito Santo nos dá. Você crê assim?
Cuidado com os teus pensamentos, porque eles dirigem a tua vida. E agora nós estamos falando de dirigir para a morte ou para a vida. Fica de pé comigo e nós vamos orar. Depois nós vamos adorar ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Irmãs, o Espírito Santo de Deus está entre nós e Ele deseja restaurar a unidade da comunhão. Ele não aceita o serviço sem comunhão, a gente já falou ontem. Ele deseja que na nossa diversidade de formas de falar, de agir, que a gente consiga viver em harmonia, viver em sabedoria, viver em maturidade. Chega de infantilidade, chega de coisas de criança nos relacionamentos. Nós vamos amadurecer, nós vamos crescer e nós vamos trazer outros conosco. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, Tu estás entre nós e a nossa oração agora, Senhor, em primeiro lugar, é um pedido de perdão. Deus, a gente te pede, Senhor, perdão pelo tempo que nós andamos como mortas, quando Tu ainda nos desse vida. Deus, não permite, Senhor, que ninguém morra antes de morrer. Senhor, que a gente decida viver, que a gente decida, Senhor, ressignificar, que a gente decida ser resiliente, que a gente decida abrir as portas dessa prisão onde nós somos os encarcerados, que a gente compreenda que é possível uma nova mente, uma nova forma de andar, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver, uma transformação da nossa mente. Eu sei, Senhor, que se Tu olhares para dentro de nós, muito pouca coisa Tu vais encontrar de bom. Mas a nossa oração na forma de canção agora é: dá-nos um coração igual ao Teu. Olha para dentro de nós, Senhor, enquanto nós adoramos o Teu nome, enquanto nós cantamos a Ti, sonda-nos e nos conhece, Senhor.